Olá pessoal, espero encontrá-los todos bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a frase dê um passo de cada vez. Em que sentido eu coloco isso? Eu acredito muito que a gente está aqui nesse ambiente, nesse lugar, nessa vida, para aprender, para nos desenvolvermos, para buscarmos cada vez sermos pessoas melhores. Eu acredito muito nisso. Acredito também na nossa vida como uma escada, que a gente vai subindo ao longo do tempo, degrau a degrau, aonde de repente no momento você tá num ponto que você olha para trás, você vê tudo que você já passou e de repente você olha para cima, você vê ainda tudo que você tem ainda para construir, para evoluir. E aí, gente, nesse sentido, eu vi uma imagem também que também falava um pouco sobre isso, que era um bonequinho construindo um muro, um tijolo de cada vez. E numa construção, é um tijolo de cada vez. A gente tem etapas das coisas para que essas etapas sejam cumpridas para que a gente atinja nosso objetivo. Coloco um exemplo aqui de coisas que a gente precisa colocar atenção naquilo, trabalhar aquilo, a evolução daquilo, e aí, ok, quando aquilo está resolvido, a gente buscar uma outra coisa para também trabalhar e evoluir. Por quê? Porque às vezes, no início do ano, costuma acontecer isso, a gente cria várias metas, várias coisas que a gente quer fazer, aquela ansiedade e tal, só que daí, de repente, ao longo do tempo que vai passando, a gente deixa uma para trás, deixa outra para trás e, de repente, não fez nada. Então, o que eu coloco aqui é um ponto de atenção para a gente justamente pegar um hábito de cada vez e trabalhar um hábito de forma isolada. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu tinha um costume, um hábito, de andar muito próximo do carro da frente, sabe assim? O carro saía, eu já saía atrás. Então, eu comecei a pensar o que aquele comportamento gerava em mim. Gerava uma ansiedade, às vezes gerava até raiva, porque o cara demorava para sair, eu já tava ali ansiosa, Eu comecei a pensar, poxa, eu preciso mudar esse hábito. E comecei a prestar atenção na questão desse comportamento. Então, poxa, tenho aí aquela consciência do momento presente. Tem um carro ali, eu preciso manter distância e vou ficar aqui. Deixa ele sair com calma, na minha hora eu saio. E aí eu comecei a fazer isso todos os dias. Eu ia para a empresa, quando saía da empresa, e de repente eu consegui melhorar nisso. E depois de um tempo é que eu fui ver, poxa, legal que eu consegui resolver isso. Eu não fico mais tão perto dos outros carros. Isso vai te dar uma tranquilidade maior. Então eu pensei assim, poxa, às vezes a gente tem um hábito que nos cria uma ansiedade que acaba entrando num ciclo negativo. Eu eliminei esse hábito, não fiquei mais tão ansiosa no trânsito, essa ansiedade não me gerou mais um sentimento negativo, às vezes de como esse cara é lerdo, ou ai, que a gente às vezes fica no trânsito, e aí eu comecei a ter uma percepção melhor, sabe? Uma coisa mais leve. Então, como a gente às vezes cria problemas para nós mesmos, A questão que eu coloco essa análise aqui de um dia de cada vez, da mesma forma, por exemplo, para atividade física. Eu não faço atividade física nenhuma, mas eu tenho na minha cabeça toda hora que eu preciso fazer. Mas quando toca o despertador de manhã para fazer, no caso, quando acordo, hoje não, não sei o que. A gente fica criando desculpa para nós mesmos. Então, de repente, se você disser, não, isso é uma prioridade para mim, eu vou levantar a hora que o despertador tocar e vou fazer minha atividade física. O que acontece? Você começa a criar um comportamento positivo de você para com você mesmo. Começa a gerar uma situação de que você percebe que você é uma pessoa confiável a você mesmo, que você não se auto-sabota. Porque em muitas situações a gente é o nosso pior inimigo. Porque a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente mesmo se sabota. Eu coloco aqui essa questão de um dia de cada vez, um passo de cada vez, porque quando a gente precisa criar uma dinâmica diferente, a gente tem que ter essa paciência e essa consciência de cada hábito, cada situação tem o seu momento. E às vezes as coisas não acontecem assim, a gente precisa esperar esse tempo disso que tem que acontecer pra gente poder assimilar e aquilo de fato entrar dentro da gente. Espero que talvez isso tenha feito sentido pra você, assim como tem feito sentido pra mim.
ao longo da minha vida. E aquilo que eu falo, eu acredito muito nessa transformação constante, diária. A gente às vezes faz um curso para a nossa vida profissional, né, pra gente ser um profissional melhor, mas às vezes a gente não faz um curso para ser uma pessoa melhor. Ah, Carol, mas precisa fazer curso? Sim, porque às vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente entra num... Que nem aquela coisa do trânsito que eu falei. Tu fica ali no carro da frente e tal. E, cara, isso vai criando pessoas ruins. Então, vamos prestar atenção em pequenos hábitos e pequenas coisas que a gente pode fazer para sermos pessoas melhores. Eu continuo nessa busca para ser uma pessoa melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse conteúdo tenha feito sentido. Um abraço e até o próximo vídeo.